Oi, 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 tem alguém aí? Apareci aqui do nada, porque hoje era dia de vitamina B e eu queria muito compartilhar o que o Senhor colocou no meu coração. Eu escrevi uma palavra e não senti liberdade para compartilhar essa palavra, então eu quero ler junto com vocês 2 Coríntios capítulo 13. Vou esperar mais um minutinho para o pessoal entrar, porque eu não avisei ninguém que eu ia fazer essa live, então também não sei quantas pessoas vão entrar, mas eu quero compartilhar e estudar esse texto junto com vocês. 2 Coríntios, capítulo 13. O apóstolo Paulo encerra essa carta dizendo: esta será a terceira vez que irei visitá-los. Qualquer acusação deve ser feita pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas. Aos que pecaram no passado e aos demais, digo de antemão, apesar de ausente, o mesmo que lhes disse quando estive com vocês pela segunda vez. Se eu for ao encontro de vocês, não os pouparei, pelo fato de procurarem prova de que o Messias fala por mim. Ele não é fraco ao lidar com vocês, mas poderoso entre vocês. Pois apesar de ter sido executado em uma estaca, em fraqueza, ele vive agora pelo poder de Deus. E nós também somos fracos em união com ele, mas ao tratar com vocês, viveremos com ele pelo poder de Deus. E aqui nessa primeira parte do capítulo, a gente já consegue ver a primeira característica do coração de um líder segundo Deus. É um líder que confronta o pecado e um líder que ama o pecador. Ele disse: olha, eu não vou poupar vocês. Se vocês estiverem vivendo errado, eu vou corrigir. Mas nós vamos viver juntos pelo poder de Deus. Nós não vamos permanecer nessa prática. Nós vamos viver aquilo que o Senhor construiu dentro de nós. E é tão importante isso porque é tão fácil a gente negociar. É tão fácil a gente silenciar diante do pecado, porque a gente não quer ofender, a gente não quer perder a pessoa. E ele não está nem um pouco preocupado aqui com isso. Ele diz: eu vou corrigir. Mesmo eu estou de longe, eu já estou corrigindo. Quando eu chegar perto, eu vou corrigir mais ainda. Porque um líder segundo o coração de Deus, ele não se compromete com o pecado. Ele não negocia com o pecado. Ele não oculta, ele não é complacente com o pecado. Pelo contrário, ele confronta o pecado, mas ele ama o pecador. E ele continua, versículo 5. Para quem chegou depois, eu estou lendo junto com vocês 2 Coríntios 13, e a gente está vendo nesse capítulo algumas características do coração de um líder segundo Deus. E como eu falei no início, para quem não estava aqui, muito obrigado por você que entrou. Eu não avisei ninguém, né, que eu ia fazer essa live, porque foi realmente agora, espontâneo, me deu vontade. Mas a Bíblia nunca se contradiz. Tudo aquilo que está escrito no Antigo Testamento se confirma no Novo Testamento. E tudo que está descrito nesse capítulo em específico, eu escolhi porque é o testemunho vivo, a vida de Paulo falando por si só, mas confirma tudo que já está escrito em todas as Escrituras. Então vamos lá, continuando, versículo 5, ele diz: examinem-se para saber se estão vivendo a vida da fé. Provem-se. Vocês não percebem que Jesus, o Messias, está em vocês, a menos que sejam reprovados no teste. Então, a segunda característica é que ele é uma pessoa, o líder segundo o coração de Deus, ele não só confronta o pecado, mas ele ensina a verdade. Diz: olha, você tem que fazer uma autoanálise. Você tem que provar a si mesmo, provar para saber qual é o tipo de vida que você está vivendo. Se você está vivendo a vida da fé de verdade. Porque é fácil a gente falar que a gente vive pela fé. Mas a fé, ela nos leva além dos nossos limites muitas vezes. A fé é crer quando eu não consigo ver. É crer contra as minhas circunstâncias. Então, será que eu estou vivendo essa vida de verdade? Ou eu estou reclamando, eu estou murmurando, eu estou chorando, lamentando? Examinem-se para saber se vocês estão vivendo a vida da fé. Provem-se. Ou vocês não percebem que Jesus está em vocês? Será que a gente está vivendo uma vida que prova que Jesus está em nós? A menos que sejam reprovados no teste. Então ele ensina a palavra, ele ensina o que as Escrituras dizem. Ele ensina que nós precisamos viver uma vida que honra a vida de Jesus que está em nós.
E ele diz a terceira característica, no versículo 6, mas eu espero que vocês percebam que nós não fomos reprovados. Ou seja, ele ensina, mas ele também vive. Ele não tem só discurso, ele tem testemunho. E essa é uma característica fundamental, não só para quem é líder, mas para quem é crente. Tem que ter testemunho, tem que viver essa realidade. Ele diz, eu espero que vocês percebam que nós não fomos reprovados. Ele não fica tentando se auto-justificar. Ele não fica tentando colocar palavras para dizer o quanto ele é bom. O líder, segundo o coração de Deus, uma pessoa que tem o coração de Deus, fiel a Deus, ela vive. E a sua vida diz que ele não foi reprovado. E as outras pessoas vão perceber. Eu não vou precisar ficar dizendo, eu não vou precisar botar nos holofotes, eu não vou precisar pegar o megafone e gritar para todo mundo que eu sou o santo, o melhor de todos. Não. Porque a minha vida vai dizer e as pessoas vão ver. Quarta característica. Uma pessoa segundo o coração de Deus é uma pessoa de oração. Um líder segundo o coração de Deus é um líder que ora. Ele diz no versículo 7, oramos a Deus para que vocês não façam nada de errado. Gente, a oração muda tudo. É tão fácil dizer, eu vou orar por você, e daqui 5 minutos esquecer. A gente diz assim, ora por mim, porque a gente não quer pagar o preço de oração. Ah, é porque tá muito difícil a batalha. Mas que batalha que você nem entrou no campo orando? Você nem se consagrou, você nem jejuou, você nem pagou o preço. E aí, não, mas a guerra tá grande. Mas que guerra é essa que tu tá lutando? Onde que tu tá lutando mesmo? Uma pessoa que realmente tem o coração, segundo o coração de Deus, é uma pessoa de oração, porque ela tem prazer em estar com o Senhor, ela tem prazer em estar na presença de Deus. Então, 4 características aqui a gente já viu, né? O líder segundo o coração de Deus, ele confronta o pecado, ele ensina, ele tem testemunho, ele ora. E a outra coisa, ele continua nesse versículo. Ele não se preocupa com a aparência, mas com a essência. Ele diz, não estamos preocupados com a aparência de sucesso, mas em fazer o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado. Porque não podemos agir contra a verdade, apenas em favor dela. E aqui tem 2 características de um líder segundo Deus. Ele não está preocupado com a aparência do sucesso, números, status, o que as pessoas dizem, o que a internet diz, blá, blá, blá. Não, ele está preocupado com a essência, em fazer o que é certo. Não, ainda que pareça que eu falhei, mas eu vou fazer o que é certo. Gente, isso é caráter, e essa é a outra característica. Caráter tem uma palavra só, ele não vai agir contra a verdade, mas em favor da verdade. Ele não vai justificar o erro, tentando, sabe? Não, ele só vai agir em favor da verdade, ele é uma pessoa de caráter. E eu tô falando aqui muito de líder porque Paulo é um líder para nós, é um líder na igreja. O apóstolo Paulo é a referência que nós temos, mas isso aqui serve para todo cristão, inclusive porque todos nós fomos chamados para liderar. Quando Deus nos fez, ele colocou em nós essa característica de governo, ele nos deu essa responsabilidade de governar. E esse governo começa governando a nós mesmos, mas também nós temos que liderar a nossa casa, nós temos que liderar na nossa profissão, no nosso ambiente, na nossa comunidade. E na igreja é a consequência, né? Na comunidade da fé é uma consequência. Existem características que são extremamente importantes e não dá pra... são indispensáveis, essa era a palavra que eu estava procurando. São características indispensáveis para um líder na congregação, mas isso aqui serve para todos nós. Então ele fala, olha, eu não estou preocupado com a aparência. E hoje em dia a gente vive numa sociedade que é só aparência. E a coisa mais triste é ver o quanto isso está entrando na igreja. O quanto dentro da igreja a gente está preocupado com a aparência. Não, eu tenho que parecer que eu sou crente, eu tenho que parecer que eu sou santo, eu tenho que parecer que eu sou melhor, eu tenho que parecer que eu tenho uma vida consagrada.
Não, a gente não tem que parecer. A minha igreja tem que parecer que é uma igreja boa, que é uma igreja amigável, que é uma igreja acolhedora, que é uma igreja não sei o que lá. Não, a gente não tem que parecer, a gente tem que ser. E essa é a grande questão. Ele não tá preocupado com a aparência do sucesso, mas em fazer o que é certo. Porque não pode agir contra a verdade. Isso é uma questão de caráter. A gente não pode ter duas faces. Ser uma coisa aqui e outra coisa ali. E ele continua dizendo a outra característica, né? A sétima característica de um líder, de uma pessoa segundo o coração de Deus. Essa pessoa não é orgulhosa. Ela deseja que os outros cresçam. Esse líder, ele deseja que as suas ovelhas cresçam e vão mais longe do que ele. Ele diz assim, ó: por isso, alegramo-nos sempre que nós estamos fracos e vocês estão fortes. Na verdade, oramos para que vocês sejam aperfeiçoados. O desejo dele é que o outro se fortaleça. O desejo dele é que o outro cresça, é que o outro seja aperfeiçoado, é que o outro seja melhor. Se nós tivéssemos essa mentalidade em tudo que a gente fosse fazer, a nossa sociedade era outra. Nossa vida era outra, nosso planeta era outro, nosso país era outro. Porque o egocentrismo, o orgulho é uma coisa que está tão enraizado dentro da gente que a gente nem percebe mais o quanto a gente está olhando só para o nosso umbigo e não está preocupado em ver o outro crescer. Quanto a alegria e a conquista do outro incomoda a gente. Ele diz, olha, eu escrevo essas coisas estando longe de vocês para que quando eu estiver com vocês eu não precise usar a minha autoridade e tratá-los de forma áspera, porque o Senhor concedeu a mim autoridade para edificá-los e não para derrubá-los. E aqui está outra característica. A autoridade que Deus nos deu não é para derrubar ninguém. A autoridade que Deus nos deu é para edificar. Não é para a gente se impor, não é para ganhar no grito, não é para obrigar as pessoas a se submeterem, não é para mandar nos outros. Essa não é a autoridade bíblica. A autoridade que a Bíblia nos dá, que o Senhor nos dá, é para edificar. Você quer ser líder? Você quer governar? Você quer mandar nos outros? Você está no lugar errado, querido, porque a palavra não ensina isso. A palavra nos dá autoridade, sim. Contra principados, potestades, o Senhor disse, eu te dou poder para pisar serpentes, escorpiões, o poder do inimigo não prevalecerá. Mas, quando se trata da igreja de Jesus, a autoridade é para edificar. E edificar fala de construir, melhorar, aperfeiçoar, acrescentar. É para isso que Deus te deu autoridade. Não foi para você se colocar superior a ninguém. Não foi para você diminuir ninguém. Não foi para você mandar em ninguém. Entendeu? E aí ele fala aqui, ó, mais uma característica, a nona característica. E agora, irmãos, shalom, a paz. Ponham a vida em ordem. Deem atenção ao meu conselho. Tenham a mesma mente e vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Uma pessoa segundo o coração de Deus, um líder segundo o coração de Deus, é uma pessoa que acolhe e ensina com amor. Diz, olha, põe a vida em ordem. Que tipo de vida você está vivendo? A sua vida contradiz o que a palavra diz? Então põe a sua vida em ordem. Organize a sua vida. Organize as suas finanças. Ah, porque eu tenho muita dívida. Organize-se para pagar. Ah, porque meu marido não quer casar, a gente só vive junto. Se organize, case, vai lá no juiz, regularize a sua vida. Ah, porque meus vizinhos não sei o que mais lá. Seja o melhor vizinho. Leve uma torta na porta da sua vizinha, que é chata. Limpe o quintal na frente do seu vizinho, a varanda na frente da casa do seu vizinho, junto com a sua. Ah, porque a cidade, não sei o que mais lá. Gente, vamos fazer a nossa parte, vamos ensinar, vamos pôr a nossa vida em ordem. Vamos organizar a nossa casa. Chega na sua casa, aquela bagunça, tudo fora do lugar. Põe a sua casa em ordem, você vai ver que a sua mente entra em ordem também. Ele diz, olha, dê atenção a esse conselho e vivam em paz. A gente precisa viver em paz. Como é que eu digo que eu sirvo ao Deus da paz e eu não tenho paz? Minha vida é uma confusão, é uma gritaria, minha casa é um conflito o tempo todo. Eu tô sempre preocupado, eu tô sempre ansioso, eu tô sempre angustiado. A gente precisa viver em paz. Então, esse ensino, ele nos acolhe com amor, mas ele não acolhe o nosso pecado. Lembra que a primeira coisa que ele fez foi confrontar o pecado. Então, na nossa vida com Deus, a gente tem que ter clareza disso. Eu preciso do ensino da palavra. E a palavra, ela me acolhe.
mas ela me transforma, ela não me deixa do mesmo jeito que eu tô. E por último, ele é um líder abençoador. Ele termina essa carta dizendo que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. Ele abençoa, que a nossa boca seja um canal de bênção, que a gente possa ser instrumento para abençoar pessoas e não amaldiçoar, não reclamar, não murmurar, não diminuir. Nós precisamos liberar palavras que abençoam, que a nossa vida seja abençoadora. Quando eu leio esse capítulo, eu vejo como um testemunho do apóstolo Paulo. Porque ele ensinou Timóteo e ele deixou essa recomendação para a igreja, né? Sobre como deve ser o líder da congregação. Tem que ser uma pessoa irrepreensível, tem que ser hospitaleiro, tem que ser marido de uma só mulher, tem que ser ordeiro. Tudo está lá em 2 Timóteo. Ele fala que tem que ter uma boa reputação, tem que possuir a verdade da fé, tem que ser encontrado idôneo, tem que ser testado e aprovado, tem que ser uma pessoa equilibrada, não pode ser fofoqueiro. Tudo isso é importante, é essencial, mas para mim o que mais me impacta é ver que ele viveu isso na sua vida. Como ele falou aqui, né? Eu não estou preocupado com a aparência de sucesso, eu estou preocupado em fazer o que é certo. E as pessoas vão ver. Eu espero que vocês vejam, eu espero que vocês percebam que nós não fomos reprovados. A gente anda tão preocupado com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão pensar a nosso respeito, quando a nossa maior preocupação deveria ser honrar o Deus que a gente vive, honrar o Deus que a gente serve, honrar o Deus que a gente diz conhecer com a nossa vida. E que as pessoas percebam isso, que a gente não precise falar isso, que elas vejam isso em nós. Então eu queria só compartilhar essa palavra com vocês. Hoje era dia de vitamina B e eu escrevi uma palavra aqui inteira para compartilhar no vitamina B e eu não consegui gravar. Então eu falei, vou compartilhar o que está no meu coração, vou ler junto com eles esse texto. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado, não quero tomar muito tempo, vou encerrar por aqui. Mas que o Senhor nos ajude a ser essas pessoas, esse tipo de pessoa, segundo o seu coração. Que a gente não viva a verdade pela metade, mas que Ele seja Senhor de tudo na nossa vida. Em nome de Jesus. A todo mundo que entrou, muito obrigada. Meu povo do Acre, eu amo vocês, estou com muita saudade. Eu espero em breve visitá-los, mas enquanto isso, estou aqui abençoando vocês do jeito que eu posso. Um beijo, fiquem com Deus, bom dia. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Eu sou Daiane Rocha e se essa palavra te abençoou, clica no botão de enviar, compartilha com alguém. Eu te espero na próxima semana com mais uma dose de vitamina B para fortalecer a sua fé.